Eu lembrei da Graph quando você falou, Karen, do tema, porque eu lembro bem de que a primeira vez que alguém falou essa expressão de inteligência emocional foi ela mesmo. Ela que falou pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar. E daí ela falou disso aí. Ela já vivenciou uns perrengues meu, como minha gestora e como minha colega de trabalho, em que a dica foi, talvez você precise conhecer um pouco sobre inteligência emocional. Ela estava plenamente correta nas vezes que ela falou isso pra mim. Chega a ficar vermelho agora. É bom, é a honestidade de quem tá próximo. E ela estava, como eu disse, estava plenamente certa. Todas as vezes. E eu comecei a ler o livro de inteligência emocional, vou dizer pra vocês que eu não li ele inteiro ainda. Ele está aqui com algumas marcações, mas por indicação também de Graph. Cara, eu acho que foi lendo inteligência emocional que eu parei pra refletir sobre algumas coisas de propósito de vida meu, assim. Eu acho que eu tava lendo, tipo, intercalando, nas últimas férias que eu tive. Tava intercalando entre inteligência emocional e o Rápido e Devagar. Daí nessa pilha de ler um pouco de um pouco de outro, algumas coisas que eles falam tem bastante convergência, assim, né, no tema e tal. Que daí eu acho que eu me liguei, tipo, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui na minha vida que eu quero levar ela pra essa direção e tudo mais. E tem me ajudado bastante, assim. Mas, não conheço muito do tema, mas aqui a gente vai conhecer junto, a gente vai aprender junto, eu tenho certeza. Muito legal. Eu já vivenciei um pouco sobre isso. Talvez eu li esse livro do Daniel Goleman, gente, até vergonha de falar, mas na década de 90. O livro, ele é muito técnico, né? Acho que talvez por isso que eu não li muito. Pegar algumas coisas. É um livro que eu demorei pra ler, assim. Não é um livro, tipo, uma leitura fluida, sabe? Fala do cérebro, não sei o que. Daí tu fica tipo, tá bom. E o que eu tenho que fazer, cara? Isso, é tipo isso. Eu achava que eu era nerd, mas eu acho que eu não sou nerd o suficiente pra ficar ouvindo sobre o córtex neofrontal, coisa não. Neurociência. Exato. É interessante isso também. Então, acho que no meu caso, acho que foi muito mais pela vida, pelos aprendizados do dia a dia, assim, né? E capacidade de observação, né? Acho que é o grande ponto, assim, da inteligência emocional, né? É a nossa capacidade de se colocar aqui como um espectador, né? Observando e o que a gente pode aprender disso, né? Muitas vezes a gente sempre acha que tem que ser protagonista, né? Muitas vezes a gente sempre acha que tem que saber tudo, falar tudo, se posicionar e às vezes não, né? E essa é a vida. Olha, eu até resgatei aqui umas anotações que eu tinha feito do livro e basicamente o Daniel Goleman, ele fala sobre 4 pilares na inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Então ele fala sobre manter um diário das emoções, ter uma autopercepção e heteropercepção. Então, tipo, a percepção sobre a comunicação que tu tá tendo, mas ter abertura para conhecer a percepção do outro sobre a informação que tu tá passando. Então, de saber sempre, que é o que o Cabrini fala, né? De tipo, qual história eu estou me contando. E às vezes a história que o outro está ouvindo, que ele tá absorvendo é outra. Então, ter essa questão de que do segundo pilar, que é a gestão das emoções, que é muito difícil tu ter gestão de emoção se tu não tem autoconhecimento. Então, trabalhar no autoconhecimento é uma parte importante da inteligência emocional. E aí, sobre a gestão das emoções, é isso. Tu começar a identificar, que emoção que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso, né? E conseguir ganhar tempo, inclusive, pra te pensar por que tu tá sentindo isso antes de tu simplesmente reagir. Tipo, ou tá puto ou qualquer coisa do tipo. Entender essa emoção pra gerenciá-la e aí conseguir ter tempo pra entender melhor aquilo que tu tá sentindo e o que a outra pessoa tá te dizendo também. Então, pedir pra pessoa repetir ou parafrasear, né? Ver se tu entendeu mesmo e tal, pra te conseguir ter tempo de fazer a gestão das emoções. Empatia, que não preciso falar muito, né? E sociabilidade, que é como que as habilidades sociais também afetam a nossa vida, no nosso trabalho e na vida pessoal, enfim. Então, tipo, né, de a gente conseguir, mesmo que a gente não goste de todo mundo, mas conseguir tratar todo mundo com respeito, de a gente conseguir trabalhar conflitos em vez de ficar adiando, às vezes, conversas difíceis e tal, e sempre tentar entender todos os lados da situação, a tua emoção, saber que a outra pessoa também tem emoção, como tu consegue identificar a emoção daquela pessoa. Basicamente, eu acho que é isso, assim. E uma coisa que eu pensei, porque eu te falei, né, eu não lembro tanto essa questão do livro, né, uma coisa que eu pensei foi a gente falar um pouco, até tenho umas anotações, que ontem eu fiz terapia, sabe? Aí eu aproveitei pra fazer algumas anotações. E aí tava falando sobre como que a gente pode desenvolver essa inteligência mesmo, né? E como
trabalhar isso. E é tão interessante quando a gente fala das inteligências, que hoje em dia fala das múltiplas inteligências, a inteligência espiritual, matemática, inteligência, tem várias inteligências, mas de todas as inteligências, talvez a base, né, do nosso equilíbrio, da nossa capacidade de desenvolvimento, né, de autodesenvolvimento, de desenvolver o outro, está na inteligência emocional, né? É sobre a nossa capacidade de criar realmente essa compreensão do universo do outro, né? Porque cada um é um universo, né? E o quanto a gente está disposto a entrar ali, né? E eu tô falando isso porque veio muito ao encontro da minha sessão de ontem, tá? De terapia, né? E o meu caderninho, gente, preciso mostrar meu caderninho pra vocês. Meu caderninho de terapia. É porque o meu caderninho de terapia, ele só diz isso aqui. Olha que frase legal. O que você tem feito daquilo que fizeram com você? O que você tem feito? E aí, esse caderninho é um caderninho de reflexões mesmo, né? E ontem eu tava nessa discussão, né? Que às vezes eu acho que eu tenho pouca inteligência emocional pra desenvolver em algumas situações, né? Porque o chicote é grosso aqui, tá, Mari? O chicote aqui, menina, ele é grosso, olha, você não faz ideia. O quanto esse chicote é grosso. Eu imagino, eu tô fazendo terapia também, e olha, coitada, Tatiane, um beijo, Tatiane, porque ela tem um trabalho comigo de trabalhar aí autovalorização. Isso, nossa. Olha, a gente pode até colocar os nossos psicólogos pra conversar, que o Luciano também é dele. A gente falar assim, gente, como você vai se reconhecer nesse lugar, né? Fátima, um beijo pra você também, pra você não ficar com inveja. Viva os terapeutas e nossos terapeutas. E a gente tava conversando ontem sobre isso, né? Como desenvolver essa habilidade, né, de lidar com essas emoções, principalmente em situações críticas. Situações que você precisa se expor, que você precisa se posicionar. E que às vezes você acha, ai, gente, meu casulo tá tão bom aqui, eu não preciso sair daqui, né? Mas aí eu sei que você não vai me dar nenhuma receita de bolo, mas por favor, você me dê dicas para que eu possa pensar e lembrar na hora, colocar em post-its, né? E aí realmente ele acabou me dando essas dicas e foi muito legal, porque eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí eu tô fazendo uma cola aqui das minhas dicas de ontem. Calma, cara, segura. Que agora a gente vai fazer o seguinte, antes da gente começar com as dicas, Léo, solta a vinheta aí. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. E antes dela falar das dicas, está aqui conosco Karen Montelei. Muito bem-vinda, Karen. Oi, queridos, obrigada pela oportunidade mais uma vez estar aqui nessa casa deliciosa. Coisa boa. E com a gente também tem ela, participante do episódio 01. Olha aqui, 01, quando começou, nasceu aqui, era tudo mato, literalmente. Isso aqui era tudo mato. Ela estava aqui, Mari Graff. Muito bem-vinda, Mari. Hello! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. Esse podcast que eu já troquei a fralda, que eu vi nascer e agora se transformou nesse pré-adolescente já maravilhoso. Muito bem. Mari Graff, que também já participou do episódio sobre comunidade, sobre a Jair Brasil, com o Ceci, com o Emerson. E Karen também já tá aqui, né, Karen? Já bateu cartão várias vezes por aqui. Já algumas vezes, né? A gente falou sobre empatia, falamos aí agora recentemente sobre métricas e pessoas, né? E falamos também sobre RH ágil, né? Não podia ser diferente. Acho que o primeiro, inclusive, é RH ágil. Mas é uma experiência bem interessante. Sempre que a gente vem pra cá, eu acho que eu sempre começo a me preparar, pensar, né, como é que vai ser, o que vai acontecer. E o mais curioso é que sempre tem uma pessoa nova, né? Conhecendo gente nova. Então isso é muito bom, né? Muito bom. É verdade. É uma das meus maiores prazeres como host aqui do Love the Problem. É que eu trago gente querida pra conversar e a gente aprende junto, a gente troca muita ideia. É sempre muito bom estar aqui. E a Karen estava falando sobre como desenvolver, e eu cortei, vocês viram? Eu tenho certeza que você ficou aqui, está aqui ainda ouvindo, porque você quer saber todas as dicas de como desenvolver. Mas a gente veio falar de quê? Não sei o que o Léo colocou até agora no começo aqui, não sei se ficou tão evidente do que a gente veio falar aqui hoje. Mais ou menos. Mas hoje a gente veio falar sobre inteligência emocional. E a Karen estava começando a trazer os pontos
de que veio na terapia, de como desenvolver inteligência emocional. É sobre isso que a gente vai falar, sobre inteligência emocional no papel da liderança, que é muito importante. A gente vem falando muito sobre liderança aqui nos últimos tempos. A gente vem falando muito de pessoas aqui no Love the Problem, nos últimos episódios, tem sido um tema recorrente. Gente, eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Talvez a gente esteja precisando falar mais sobre isso, inclusive. E vamos ouvir as dicas de Karen, já de cara, assim, ó, como desenvolver inteligência emocional. Eu já vou chamando a Mari pra conversa, né? Olha. A Mari já falou, primeira coisa que a gente precisa olhar, né, ter esse olhar atento, né, que é o autoconhecimento. Então, a inteligência emocional, eu acho que ela passa muito por esse lugar da gente se reconhecer e reconhecer as nossas limitações. E o fato de reconhecer essas limitações não quer dizer necessariamente que eu tenha que sofrer com elas, né? Muito pelo contrário, é como lidar com isso, porque limitações todos nós temos, né? Então, não é essa ou aquela pessoa, todos nós temos de um jeito ou do outro. Então, como lidar com essa? Então, acho que o primeiro movimento, assim, é realmente a busca desse autoconhecimento, né? E passa por nós nos permitirmos, né? A gente se permitir se ver frágil, né? Se permitir se reconhecer com determinada limitação. Principalmente também analisar os nossos pontos, né? Que são aqueles pontos que a gente pode ancorar as nossas qualidades, os nossos atributos que nos fortalecem no dia a dia, né? Aquele lugar que a gente lembra e fala, poxa, isso aqui eu já fiz, eu consigo fazer isso novamente ou fazer melhor ainda, né? Então, buscar esse lugar eu acho que é bem importante, né? Se abrir, né, para situações. Nós estamos dispostos realmente a se abrir. E quando a gente está falando sobre se abrir, é ouvir também, né? Escutar o outro. E a Mari trouxe um ponto que para mim também é bastante importante, que é a questão do respeito. Então, se eu começo me permitindo e começo me abrindo, para eu me conectar com o outro, eu preciso ter esse lugar de respeito, né, por mim e pelo outro. Então, acho que esse é um movimento bem interessante. O outro ponto é aceitar aquela situação. Existe uma situação, é um fato. Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu tenho que ser o dono dos meus sentimentos para escolher como eu prefiro lidar com a situação. Eu posso, numa determinada situação, explodir, né? Tomar a decisão de falar, não, isso aqui eu não tolero, né? E explodir, mas eu posso simplesmente parar e falar assim, não, mas como é que eu vou pensar sobre isso, né? E a mãe falou alguma coisa aí sobre parar para pensar, né? E eu vou incluir na sua listinha que você vai contar pra gente já, eu vou incluir tomar um copo d'água. Quantas vezes você tá num momento da sua vida, né, que você se depara com uma situação difícil, que você fala, deixa eu tomar um copo d'água, aí você toma um copo d'água. É aquele momento que a gente precisa respirar, pensar, refletir, para retomar, né, e talvez retomar com um nível maior de consciência, né. E também parece, talvez um pouco abraçador de árvore, né? Um dos nossos episódios da Empatia fala isso, né? Pode parecer um pouco abraçador de árvore, mas também lidar com a sua respiração, né? Cada vez mais a gente tem acesso a informações preciosas do quanto a nossa respiração pode trazer esse reequilíbrio emocional, né? A partir dessa reorganização, do tempo que a gente se dá, para a gente organizar os nossos sentimentos e pensamentos para que a gente lide com as situações desafiadoras do dia a dia. E se relacionar com o conteúdo. Essa pra mim foi nova, tá? Se relacionar com o conteúdo. Achei isso tão interessante. O que esse conteúdo tá me trazendo? Ele se conecta comigo? Eu me conecto com ele? Ele tá fazendo sentido pra mim? Não tá fazendo? Né? O quanto ele realmente marca um momento na minha história. Tem conteúdo que você carrega pra vida inteira. Nossa, na década de 90 eu li tal livro, como eu acabei de falar. E depois tem coisas que passam e não ficam realmente, né? E aí eu acho que o ponto mais interessante que eu aprendi nessa conversa foi sobre ocupar o meu lugar no espaço. O espaço está aqui. O quanto que eu estou disposta a ocupar esse espaço, a entender, a me ver ali, a estar presente. E aí também temos tantas outras teorias que falam sobre isso, né? Então acho que esses passos aí foram os que eu fiz essa reflexão aí que eu estava comentando com vocês na terapia. Vou pegar muita coisa aqui, ó. Minha cabeça já foi viajar para milhares de lugares. Vou tentar catar um aqui, que é o primeiro, né? Que primeira memória sobre o papo sobre inteligência emocional que Mari Graff me propôs, uma reflexão, e que eu guardo até hoje, inclusive. Eu sempre digo, quando eu gravo algumas coisas que a gente fala de emoção, inteligência emocional, sentimento, coisa assim, eu sempre falo para as pessoas que eu fui muito
eu me considerei por muito tempo um iletrado emocionalmente, né? Eu não sabia dar nome para as minhas emoções. Inclusive, eu aprendi numa dinâmica, um dia alguém fez um check-in e me apresentou um tal de Atlas das Emoções. Eu vou deixar lá no backstage para vocês, se quiser conhecer, no k21.link/Love the Problem. O Atlas das Emoções me ajudou a entender, dar nome para aquilo que eu talvez estava sentindo, que eu não sabia muito traduzir. Então, eu sempre lidei muito mal com frustração. Por que eu tô trazendo isso? Porque Graf sabe muito bem, como ela foi minha gestora e trabalhamos juntos por um bom tempo, eu lembro muito bem dos casos de frustração altíssima da minha parte, em que ela tava tentando me explicar sobre isso, assim, tipo, Panda, existe uma coisa chamada frustração e a gente precisa lidar com isso, você precisa reconhecer um pouco desses pontos e como isso te impacta e tudo mais, o que você tá sentindo com isso. E eu lidava muito, muito mal com frustração, assim, do tipo, eu levava muito tempo pra conseguir voltar ao meu normal. Lembro que foi exatamente sobre esse ponto que a Graf trouxe pra mim, assim. E, tipo, pelo fato de eu não trazer a consciência, o fato de que eu tava frustrado e aquilo que eu tava sentindo era consequência dessa frustração, eu levava muito tempo pra voltar pro meu modo estável, normal, enfim, não sei que nome tem isso, assim, né? Mas eu ficava naquele lugar de frustração por muito, muito tempo. E isso me impactava as pessoas que estavam ao meu redor, impactava o meu trabalho, impactava muita coisa, assim. E depois que a Mari me alertou disso, eu comecei a parar pra refletir um pouco mais sobre isso, assim. E não só da frustração, que foi pra mim a grande virada de chave, mas o que essa reflexão sobre a frustração me fez olhar pros meus sentimentos e pras minhas emoções. E o que aquela frustração tava impactando dentro de mim, o que tava me causando, assim. Então, pra mim, Graf, inclusive aproveitando o feedback, obrigado. Esse foi o primeiro gatilho pra, de fato, parar e pensar sobre sentimentos, inteligência emocional e essas coisas assim, né? E hoje em dia eu consigo, eu acho que, não vou dizer antever, mas é que eu sei as minhas expectativas, né? Então eu já tenho o feeling do tipo, aqui, Panda, se prepara que talvez é aqui que é o lugar da frustração. Mas hoje em dia eu me sinto muito mais confortável em dizer que eu acho que eu volto pro normal, pro um lugar mais calmo, muito mais rápido do que no passado. No passado eu ficava me cobrava as outras pessoas, eu ficava num estágio assim, ó, terrível, emocionalmente. E hoje em dia eu consigo, com o exercício de empatia, de outras coisas que a gente vem conversando bastante aqui, eu acho que voltar pra esse lugar mais rapidamente, assim. Não significa que a frustração, ela não deixa de existir, ela continua ali. Não significa que minhas emoções deixaram de existir, elas continuam ali. Só que o fato de estar mais consciente delas me faz voltar pra um lugar melhor mais rapidamente, assim. E isso foi graças aos bons feedbacks da Graf lá, na época que a gente trabalhava junto ainda. Eu acho que a gente, enquanto pessoas, eu não posso falar, né, por todo mundo, mas posso falar um pouco de mim também, assim, desde criança, eu acho, da forma como a gente é criado, a gente não tá muito acostumado a lidar com emoções, né, o sentimento. Então, eu tava até, por acaso, hoje, vendo alguma coisa no Instagram X, assim, que apareceu, sabe, no feed aleatório, falando sobre como que a gente acolhe, por exemplo, a frustração de uma criança, quando uma birra, uma tristeza, ou quando ela tá chorando. Eu, pelo menos, a gente, né, eu pelo menos, né, nasci daí nos anos 80, quando acontecia alguma coisa que eu tava frustrado, que eu tava triste, aquele caiu, para de chorar, já passou, deixa pra lá, sabe? Foi só um tombo. Então, a gente nem estimula as crianças mesmo a entenderem, tipo, poxa, tá chorando, acolher, sabe? Entender por que aquela criança tá chorando, o que ela tá sentindo e tal. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre gestão de pessoas no geral, e aí comecei a ler sobre CNV, sobre inteligência emocional e tudo mais, pra mim foi muito o start de que, nossa, eu não faço ideia das coisas que eu sinto. E quando a CNV, acho que ajuda bastante nisso, obviamente eu não vou lembrar, mas na CNV, aliás, para quem tá ouvindo e não conhece, é a comunicação não violenta. Então, nos livros de comunicação não violenta, traz uma lista de sentimentos, né? E a gente começar a entender e a gente começar a dar nome para as coisas que a gente sente. Então, além de a gente começar a entender por que eu estou frustrado, que necessidade minha não está sendo atendida, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, a gente começar a nomear isso faz parte desse primeiro passo da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, né? E aí, quando eu trago essas questões das emoções, eu acho, para o ambiente de trabalho, e aqui mais especificamente que a gente também está falando da importância da inteligência emocional para a liderança, eu entendo que existe uma disfunção, às vezes até no entendimento de inteligência emocional, que parece que ter inteligência emocional é racionalizar as coisas, que na verdade é o contrário, né? Saber sobre as emoções e fazer a gestão dessas emoções. Então não é a gente racionalizar, engolir, estamos no ambiente de trabalho, sou um líder sensato, que não perde o rumo ou que não se exalta. Não é isso, não é sobre isso, né? Não é a gente se tornar uma pedra, mas como que a gente lida com as nossas vulnerabilidades para que a gente consiga ser e exercer uma melhor liderança, né? Eu acho que a partir do momento que eu aprendi isso,
Até porque eu também me cobrava muito de não passar muito as minhas emoções ou de não perder o controle, né? Parece que quando a gente lida com a emoção, a gente tá perdendo o controle dela. E na verdade não é isso. A gente só vai perder o controle daquilo que a gente não conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue controlar. Mas que também é uma trajetória, né? Não é uma da noite pro dia. Não é porque eu li 2 livros CNV, um de inteligência e um de vulnerabilidade, que eu sou a rainha do controle da emoção. O negócio às vezes pega, né? Pega às vezes em questões mais profundas, coisas que a gente já passou, com a história também, às vezes, de outra pessoa, de coisas que a gente também não conhece sobre ela. Então, acho que é bem importante esse trabalho de vulnerabilidade da liderança para que a gente também proporcione outras pessoas de se tornarem vulneráveis e trabalharem bem as suas vulnerabilidades, suas emoções enquanto estão trabalhando com a gente, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo, e aí até queria ouvir, talvez, ouvir um pouco de vocês, eu hoje exerço um cargo de alta liderança, entre aspas, né? E eu noto que existe uma expectativa de que cada vez, quanto mais alto tu estiver na hierarquia, tu tenha esse comportamento mais agressivo, de ir lá resolver o problema, né, de saber lidar com tudo e tal. E as pessoas que têm um pouco mais de suavidade ou que não gostam dessa relação e comunicação mais conflituosa, passam a impressão de que não é um líder que está à altura de um desafio de alta liderança, né? E eu vejo até isso uma questão até um pouco masculinizada, né, de que, tipo, tu precisa ter um comportamento mais masculinizado num papel de alta liderança para que as pessoas escutem o que tu tem a falar. E até hoje eu passo por isso, assim, né, tipo, mas tem que ser mais agressiva. Eu falo, meu amor, eu não sou essa pessoa. Me diz o problema que tu tem e eu vou tentar resolver da forma e respeitando aquela pessoa que eu sou. Porque eu não sou a pessoa que vai bater na mesa, você tá errado, traz os números. Eu não sou essa pessoa. Então, se é esperado esse tipo de comportamento aqui nessa empresa, né, de liderança, eu não sou a pessoa para estar aqui nesse lugar. Agora, se a empresa tá aberta a entender que existem várias formas de liderança, de uma pessoa às vezes mais introspectiva, de uma pessoa mais sensível, de uma pessoa super comunicativa, divertida e que não necessariamente é o tubarão que vai lá e resolve tudo, a gente pode conversar. E aí eu queria ouvir se vocês têm essa percepção também, porque essa foi uma coisa que, sei lá, 4 anos atrás eu não tinha essa ideia, mas quanto mais eu fui crescendo, entre aspas, na hierarquia organizacional, eu fui sentindo que existia essa expectativa de que eu fosse essa pessoa mais conflituosa, porque parece que no conflito eu vou conseguir me impor e resolver os problemas. Só que eu não sou essa pessoa. Nossa, Mari, eu só quero te dizer que a partir de agora eu te amo muito. Tá? O que você tá falando faz muito sentido. Eu fui executiva durante alguns anos, né? E o meu último emprego, eu saí, um dos motivos talvez tenha sido esse, né? Porque tinha uma expectativa sobre mim para que eu pudesse, né, realmente ter essa postura mais agressiva, bater na mesa, falar alto, né, e, enfim. E eu falei pro presidente, filho, acho que você contratou a pessoa errada. Eu não sou essa pessoa. Realmente eu sou muito focada em resultado, né, só que eu sou muito focada em pessoas. E eu acredito que o líder, e eu sou introspectiva, né? E eu falei, imagina um líder que tem o meu perfil, eu vou estar sendo muito contrária, primeiro, aos meus valores e ao meu jeito, meu perfil pessoal, né? Então, não tem a ver, não tem condições. E foi quando eu tomei a decisão, e a gente tomou a decisão juntos de sair dessa empresa, né? E foi quando eu vim para a K21. E a cadeira de liderança, eu acho que, de certa forma, nossa, esse papo ele vai para muito longe, né? Porque, assim, acho que a cadeira de liderança, né, como uma mulher, ela demorou muito a ocupar o seu espaço, né, no mercado de trabalho e tal, principalmente em cadeiras de liderança, de certa forma, eu acho que algumas mulheres se viram com essa necessidade, né, de um posicionamento mais contundente mediante as situações esdrúxulas que a gente vive dentro das companhias, né? O fato é este, né? Então, acho que agora já tudo está mudando, né? As pessoas estão se percebendo um pouco mais diferentes, assim, em relação a tudo isso. E por incrível que pareça, quando eu saí dessa empresa, a empresa crescia 20% ao ano e quando eu saí, estava crescendo 40%. E foi o que eu falei assim, então, na verdade, não é o fato de você ser mais contundente, bater na mesa, brigar e tal, se impor, falar alto, que você vai gerar mais resultado. Talvez um olhar mais diferenciado sobre as pessoas, entender todo esse fluxo de trabalho, qual é a contribuição das pessoas sobre isso tudo, faça tanta diferença que gere um resultado até maior do que você estava esperando. Então, foi um grande aprendizado para mim, né? Então, acho que o que você está falando vem muito ao encontro do que eu acredito enquanto líder. E mesmo hoje, em várias empresas, eu percebo que isso é muito comum, né? Quem aparece mais é o extrovertido, né? Porque o extrovertido, ele vai se posicionar, ele vai falar, por mais que ele esteja falando uma coisa que seja muito coerente, mas ele vai falar. E tudo bem, porque o senso de julgamento é diferente, né? Então, eu sempre falo muito isso na K21 sobre a gente entender o perfil das pessoas, né? Porque
Se você tem um sistema, você não consegue perceber as diferenças comportamentais que tem ali, os perfis diferentes, né? Você vai estar tratando todos os diferentes de uma forma igual. E aí é o primeiro passo para a coisa começar a ter algum problema, né? Seja de conflitos, né? De dificuldades e assim por diante, né? Então acho que faz muito sentido isso tudo que você está trazendo, sabe? Graf, eu sou muito dessa também, que o machismo estrutural nos colocou em posições onde a liderança, existe uma expectativa da liderança com comportamentos que, pra mim, beiram a agressividade num nível quase inaceitável, tipo, socialmente inaceitável, assim. Uma parada, não é à toa que a gente tá vendo cada vez mais casos de abuso nas empresas aparecendo por aí, porque as pessoas também estão recebendo mais informação sobre o que é isso, né, sobre inteligência emocional e sobre o impacto dessas atitudes na vida das pessoas. Então, acho que cada vez a gente vai começar a ver mais ainda desses casos que ainda ficam escondidos dentro das empresas, vai aparecer cada vez mais na mídia, redes sociais e tudo mais. Eu bati na mesa uma vez, e aquilo hoje em dia me deixa tão transtornado de por que eu fiz aquilo, sabe, tipo, não fazia o menor sentido. No momento de reação pra defesa, as pessoas estavam apontando pra mim de uma coisa que não tinha nada a ver comigo, eu tava extremamente angustiado, com raiva daquilo, eu levantei na mesa, dei um tapa na mesa, ela falou um monte de coisa assim, deixei todo mundo com o olho desse tamanho. E hoje em dia eu olho pro engenheiro Antônio daquela época, que não era nem o Panda ainda, eu olho pro engenheiro Antônio daquela época e penso, cara, eu acho que hoje em dia eu sentaria e a pessoa que tava apontando o dedo pra mim ia perguntar: como é que você tá, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? O que você tinha de expectativa nesse momento e tudo mais? Eu acho que de tanto ter aprendido, ter ouvido sobre empatia, sobre CNV, inclusive tem um episódio muito bom sobre CNV aqui no Love the Problem, a gente vai deixar lá no backstage, falar sobre vulnerabilidade, tem o episódio também que rolou com a Carol Cervejante e com o Diego sobre a vulnerabilidade da liderança. Inclusive, foi um dos episódios que tá abrindo essas portas, né? Pra gente falar disso e tudo mais. Depois de ter aprendido tudo isso, eu olho pro engenheiro Antônio que fez aquilo na época e falo, cara, a necessidade era zero, assim. Porém, tinha nas minhas costas uma necessidade de se posicionar, ter uma resposta bate-pronto, na ponta da língua, de ter certeza, de não deixar ninguém pisar em mim, de não deixar ninguém ter a última palavra, eu ter a última palavra, e de eu ter um monte de certeza e eu só precisava jogar aquilo pra fora, assim, e tal. E foi uma coisa absurda, assim, né? Olhando hoje, foi uma parada absurda. E eu fico muito triste em saber que existe essa expectativa da liderança. Inclusive, eu acho que eu fui deixando esse caminho de gestão que leva pra liderança de uma forma mais estrutural nas organizações exatamente por esse tipo de cobrança, assim. Que eu comecei a me ver não uma pessoa para esse caminho, uma pessoa muito mais de colaboração, de acolhimento, de outras coisas que não eram esperadas dessa liderança agressiva, assim, né? É triste saber que tem muita gente que tá se comportando dessa maneira exatamente pela expectativa e não pelo que a pessoa é. Então a gente vê muita gente rolando o burnout, muita gente por causa disso. Gente que não aguenta a pressão do trabalho exatamente porque, na verdade, não é o que a pessoa é. Existem pessoas enérgicas, existem pessoas positivas, existem pessoas... E, cara, eu acho que tem espaço pra todas essas habilidades de liderança e estilos de liderança. Como a própria Graf trouxe, assim, né? Tipo, é só o tubarão, é um outro modelo e tá, tipo... Tá massa, assim, né? Tem o seu espaço também. Mas a gente tem que mudar um pouco, né? Eu acho que talvez a gente tenha que falar um pouco mais sobre isso. Que existem espaços para outras características na liderança. Né? Uma liderança acolhedora, por exemplo, gente, pode fazer diferença. Pensa um ambiente totalmente turbulento, as pessoas desconectadas, pessoas que sem propósito e tudo mais, a gente coloca uma liderança agressiva naquilo, o que pode acontecer com aquele ambiente? É talvez mais caos em cima de caos, né? Talvez naquele espaço a gente precise de uma liderança acolhedora, que ajude essas pessoas a encontrar um caminho e tudo mais. E eu fico feliz quando eu ouço e vejo pessoas que eu sei que têm características diferentes na liderança e fazendo a diferença. Isso me reaquece o coração, inclusive, para falar sobre liderança, para falar para a liderança. Eu acho que é por isso que a gente está trazendo esses assuntos aqui também, né? Para dizer para quem está seguindo a expectativa desse modelo, dizer, existem outras opções. Ouça sua inteligência emocional, ouça aquilo que você é, suas características, e existe um espaço diferente para vocês. E um outro recado para as organizações, talvez, é tipo, organizações, tá na hora da gente mudar essa expectativa de características super de resultado, né? Esse paradigma dessas organizações está começando a ficar para trás. Vai ter ainda muita organização laranja, fica aqui, ó, um beijo pro Lula, que fala do Reinventando as Organizações em todo episódio. Tá aqui, Lula, Reinventando as Organizações. Essas empresas laranja, resultado, só importa resultado, estão perdendo seu espaço, porque tem outras características que estão emergindo na nossa sociedade atual que vão um pouco contra esse movimento, né? Ou esse movimento consumista de resultado e de agressividade, assim.
Então, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui falando disso, porque existe uma semente de esperança, tanto para as pessoas que estão nesse lugar de liderança, ou que estavam talvez desconectadas desse movimento de liderança, para tipo, venham, né? A gente quer pessoas com características diferentes falando sobre liderança, e organizações dizendo, entendam que existem características diferentes, gente, vamos embarcar essas pessoas. Não quero que a Karen saia da empresa que ela tava, entende? Tipo, a Karen podia fazer uma diferença lá também, assim, com a característica dela e tal. E eu acho que é um pouco disso que me motiva a falar aqui com vocês hoje sobre esse tema. É muito interessante esse ponto que você está trazendo e eu penso assim, né? Quando a gente fala de mundo VUCA, esse foi um termo cunhado na década de 90, né, pelo exército americano. Quanto tempo demorou para a gente entender que o mundo realmente está mudando, que tudo está diferente do que a gente estudou, enfim, né? E tem um elemento que as organizações, queiram ou não, é um fato e que está fazendo as organizações repensarem os seus comportamentos, e principalmente o comportamento da liderança, que são as múltiplas gerações nas organizações, né? Ponto. É só isso, assim. Porque você não vai, numa empresa, conversar comigo e me explicar alguma coisa do mesmo jeito que você conversa com uma pessoa de 22 anos. Ele vai questionar muito mais. Ele vai trazer outras perguntas, ele vai trazer uma outra forma de ver. E que maravilha, né, gente? E que maravilha que eu não tenho resposta para tudo, que eu não sou um oráculo, né? Então, é muito interessante isso. Então, acho que eu faço esse paralelo, né, tentando fazer esse paralelo em relação às gerações para o mundo VUCA, né? Precisou vir uma pandemia para que o mundo entendesse que tudo estava mudando, tudo está mudando. E agora está precisando vir gerações muito mais questionadoras, muito mais empoderadas, muito preparadas, né, muito inteligentes para falar assim, olha, realmente, você já faz isso há 60 anos, mas olha, eu acho que tem um jeito diferente de fazer aqui. Então, queira ou não, é um fato. A sua empresa precisa lidar com múltiplas gerações. E você tem que preparar o seu líder para isso. Dói um bocado, né? E aí, conversando essa semana com uma pessoa que é mentora executiva e tal, né? E eu perguntei para ele, afinal de contas, quais são as dificuldades da cadeira de liderança, né? Quais são as dores da cadeira de liderança? E seguramente essa dor de relacionamento sempre vem, né? Mas ele resumiu para mim em 3, Marcelo Pirani, queridíssimo, a BRH Brasil, né, que estava conversando comigo sobre isso. Ele resumiu, olha, Pirani, afinal de contas, quais são as 3 principais dores dos executivos? Aí ele resumiu, Karen, 3, solidão, confiança e engajamento. Nossa, esses três itens me fizeram, assim, explodir realmente a minha cabeça, né? Tipo, nossa, olha só o que está acontecendo nesse mundo, né? Mas por quê? E um outro ponto, assim, quando eu questiono essa cadeira de liderança muitas vezes, né, e o comportamento dos líderes e tudo está mudando e tal, é a partir do quanto que as pessoas, elas se reconhecem nesse lugar de solidão, por exemplo. A gente sabe que quanto mais você sobe numa hierarquia, numa organização, mais só você fica, né, para tomar decisões, né, você vai consultar alguém que trabalha com você, às vezes não dá para consultar, às vezes a decisão até sobre a pessoa, por exemplo. Então, né, a solidão realmente ela permeia esse nosso dia a dia, né? E a confiança e o engajamento. Eu achei tão interessante isso como as principais dores, né? Faz sentido? O que vocês acham disso, Mari? Eu acho que faz, sim. Claro, eu não sou executiva, nunca fui, convivo com alguns, mas eu noto isso, assim. E existe até, talvez, uma pressão de que tu seja essa pessoa que traz as respostas, mais do que faz as perguntas, o que é muito ruim, né? E como a gente tá aqui falando, inclusive, do próprio podcast, a gente precisa gostar do problema, a gente precisa entender o problema pra gente trazer as perguntas, pra gente trazer as respostas. E cada vez mais, quando tu tá numa posição cada vez mais alta de liderança, precisa pensar rápido pra trazer um monte de solução, de um monte de coisa, e às vezes tu não tem os pares, ou tu tem um gestor que às vezes nem entende aquilo que tu faz, então tu precisa tomar todas as decisões e ser responsável pelo sucesso de uma área, pelo sucesso, às vezes, dependendo do tipo de empresa, da carreira das pessoas, do desenvolvimento do trabalho. E há uma pressão grande que, se tu não tiver uma rede de apoio dentro da organização, ou se tu não tiver dentro da organização, tu não estiver fora, acho que é o que culmina no burnout, nesse desespero, nessa agressividade, porque eu também vejo que existe um mau entendimento de assertividade e agressividade, né? Não precisa ser agressivo para ser assertivo com relação às coisas que tu está falando. E também tu não precisa estar certo o tempo inteiro. E acho que a inteligência emocional traz muito disso. De se colocar num papel de escuta, de conseguir não ter julgamento sobre o que as pessoas estão falando e conseguir fazer perguntas para conseguir entender o problema. Se tu está num cargo de alta liderança, talvez fazer muitas perguntas pode soar um negócio como insegurança, ou essa pessoa não sabe o que ela está falando e tudo mais. Mas eu também vejo uma mudança muito positiva, assim, das empresas que estão trabalhando
Principalmente quando a gente trabalha com gerações diferentes, com novos negócios, empresas que prezam por diversidade, porque a gente precisa se adaptar a tantas formas de ser, a tantas formas de viver a vida, de viver o trabalho, que se tu não conseguir se adaptar a isso também, a empresa ou a cultura, uma cultura forte, ela vai te expurgar, sabe? Ela vai te botar pra fora. Então, essa dureza, esse negócio de uma caixinha, né? A pessoa líder tem que ser assim, ela não cabe mais. É 2021, gente. Chega, acabou. Vamos acordar, entendeu? Não dá mais pra gente achar que existe uma forma de liderança que é o coach do não sei o quê, do time, da motivação, e assertivo, que sabe todas as respostas. Não vai ser isso. Eu acho que é um conjunto de competências ali que essa pessoa precisa ter, mas principalmente ser uma pessoa que se coloca diariamente em uma posição de aprendizado, porque se tu não se colocar, tu não vai conseguir exercer, inclusive, ou trabalhar a própria inteligência emocional. Porque tu vai estar sempre cheio de respostas, tu não vai ouvir as pessoas, tu vai ter os teus próprios julgamentos, provavelmente vai engolir as emoções, e aí, cadê a inteligência emocional? Já era, né? Não tem como botar isso em prática. Isso me lembrou de uma coisinha. Quem interage com a gente lá no Instagram, dê uma olhadinha, Love the Problem, procure a gente lá, segue a gente por lá. No episódio que saiu sobre vulnerabilidade, eu respondi algumas perguntas lá nas caixinhas, e uma delas me lembrou muito desse ponto da solidão que a Karen trouxe, né? Que muitas vezes nessa posição de liderança você não tem muita troca entre pares, né? Eu falo da comunidade de agilidade, por exemplo. Nossa, você tem gente pra tudo quanto é lado, você troca muita coisa. A comunidade de desenvolvimento, que é da tecnologia, sabe que tem de tudo quanto é canto, assim, né? E eu lembro que você vivenciou um pouco sobre comunidade de gestores, né, Graf? Como é que era esse espaço por lá? Como é que era essa questão da solidão, dos diferentes estilos de gestão e tal? Aqui, ó, galera, quem tá ouvindo, tá aí uma sugestão de uma ótima prática pra esse ponto da solidão, né? Grupo de gestores. Eu acho que comumente se coloca sobre a área que a gente ainda chama de RH, né? Esse negócio de trabalhar as pessoas, né? E às vezes a gente esquece que, na verdade, gestão de pessoas é um negócio que todo mundo tem que praticar, inclusive gestores. A comunidade de gestores que a gente acabou criando na experiência que quando estivemos juntos, é que a gente sentia de que, primeiro, né? Às vezes não tinha muito direcionamento ferramental e tal sobre coisas que a gente poderia fazer para aumentar a nossa densidade de talentos, para que a gente pudesse reconhecer as pessoas, ou que formas que eu tenho de reconhecer as pessoas, ou que formas que eu tenho de dar feedback se eu não tenho uma ferramenta, sabe? É muito ainda focado na ferramenta. Eu não tenho ferramenta, logo eu não consigo fazer. E aí a gente começou a puxar essa comunidade de gestores para que a gente começasse a falar sobre práticas, sobre fundamentos, sobre não precisamos de ferramentas, mas também temos essas ferramentas que são simples, é um formulário, é um Miro, é um não sei o quê. E foi muito interessante porque eu acho que os gestores começaram a identificar de que às vezes as dores que eles tinham, mesmo pessoas de contextos totalmente diferentes, tinham dores muito similares. E é muito interessante essa troca pra gente conseguir identificar novas possibilidades, porque às vezes a gente tá tão já viciado numa mesma forma de trabalhar, né, e também tão viciado nos problemas que a gente tem, que a gente acaba não abrindo a nossa cabeça e o nosso olhar para novas possibilidades. Então foi bastante rico, assim, no começo, sinceramente, rolou menos engajamento do que eu achei que tinha potencial para ter. E foi interessante que a comunidade, em algum momento, ela acabou se dissipando, né? As pessoas, a gente acabou não fazendo mais encontros, mas a gente falou sobre muitas coisas importantes. E sabe quando que a comunidade de gestores voltou com força total? Quando a gente começou o trabalho de quarentena. Porque ficou um desespero de que trabalho remoto, que negócio é esse? E aí eu falei, olha a oportunidade de a gente chamar a comunidade de novo. Eu falei, olha, gente, dia tal, eu vou estar aqui nessa sala do Zoom falando sobre práticas de trabalho remoto. Quem quiser participar, a gente vai fazer um encontro aqui com gestão. E lotou aquele dia. E aí a gente começou a fazer encontros semanais para falar sobre boas práticas de trabalho remoto, como não perder conexão com as pessoas, como receber gente nova que está chegando na empresa, porque lá até tinha trabalho remoto, mas era muito mais um lance híbrido, assim, não tinha um negócio que era 100%, de tu não conhecer absolutamente ninguém, às vezes da tua equipe, do teu time, enfim. E aí foram algumas semanas, assim, passando conteúdo, mas também era um negócio meio tipo, também, já entendi, agora eu vou conseguir colocar em prática. Então, eu vi que ela era cíclica, mas era a forma como aquela empresa operava, sabe? Quando a gente trabalhava com comunidade, mais especificamente, assim, de gestão. Mas eu vi que quando a dor aperta, assim, né? Se busca esse senso de pertencimento, se busca essa colaboração, esse conhecimento compartilhado. E eu acho que, tanto em comunidade, dentro de empresas quanto fora, o que a gente tem de maior dificuldade é de que tem pessoas que elas, às vezes, vêm só para receber. E a gente precisa que as pessoas doem na comunidade também, né? Então esse era um trabalho que a gente tinha lá, que era uma dificuldade, que é o se expor, o falar que não sabe. Porque quando tu vai lá e pede ajuda, automaticamente as pessoas podem pensar, você tá pedindo ajuda porque não sabe.
Tudo bem, né, gente? Como falou, eu não sou oráculo, não sou um robô. Não é porque eu li 50 mil livros de gestão que eu sei sobre tudo. Eu sinto que existe ainda esse desconforto, sabe? De falar que preciso de ajuda, de sentar e falar, cara, eu preciso de uma orientação aqui sobre o que eu vou fazer. Todo mundo está preparado e às vezes até a alta liderança também não está preparada para esse momento de fazer gestão de pessoas, de líderes, sabe? Líderes serem líderes de líderes. Mas é muito legal que isso é só um recorte, né? Que representa aquilo que de fato acontece no dia a dia. Porque se num grupo onde as pessoas se dispõem a trocar ou pelo menos se encontrarem para falar do tema, as pessoas já não se sentem confortáveis de se tornarem vulneráveis naquele espaço, imagina no dia a dia. Imagina quando as coisas estão pegando, né? E como é que a gente vai se colocar nesse lugar de aprendiz que a gente falou agora há pouco, assim, né? Como é que a gente vai trocar, aprender se a gente não pode demonstrar essa vulnerabilidade ou entende que não pode, né? Demonstrar essa vulnerabilidade e tudo mais. Então me lembrou muito dessa questão. E eu queria fazer uma pergunta, cara, eu gostei muito dessas 3 dores, né? A solidão, a confiança e o engajamento. Quando trouxeram a questão da confiança, ela estava relacionada com o quê? Confiança própria naquilo que está fazendo, relação de confiança entre as pessoas que estão ao redor. Você lembra mais ou menos do que vocês estavam falando? Lembro sim. A gente estava falando a respeito de como construir relações de confiança, né? Porque a gente está passando por esse lugar, e a Mari frisou um ponto que eu acho que é bastante importante, é a nossa capacidade enquanto líderes de falar não sei. E falar não sei passa por esse lugar. Olha, eu já tenho uma história, já tenho um repertório aqui com você suficiente para você conhecer ou me conhecer, para você saber se eu tô falando não sei, é porque eu não quero ser leviana e falar uma coisa sem fundamento. Então, essa relação de confiança, ela pode ser construída, e a gente estava conversando sobre isso, né? E também como você construir, desenvolver uma equipe que tenha essa questão da confiança como um pilar, né, de sustentação realmente. Então, confiança, ela passa não apenas da nossa autoconfiança em relação ao que eu sei, o que eu não sei, eu posso aprender, e também em relação às pessoas, ao time, né? E eu achei interessante o engajamento, né? Porque o engajamento tem a ver com confiança. Quando a gente estava conversando, eu falei assim, como que a gente vai trazer essas pessoas, estimular essas pessoas para estarem aqui comigo, se a gente não tem uma relação de confiança construída? Então foi sobre isso, sabe? Mas é um papo que vale super a pena. Ele é uma pessoa fantástica, o Marcelo Pirani, então vale super a pena também. Marcelo, se você estiver nos ouvindo, já fica aí o convite, quem sabe logo temos um episódio com o Marcelo Pirani. Ai, gente, eu vou falar com ele, ele vai adorar. Ele é um querido, ele é super do bem, assim, então eu acho que ele traz insights maravilhosos e é uma pessoa muito experiente, com muita experiência em liderança, né? E acho que você trouxe, eu queria voltar num ponto que você trouxe lá atrás, sobre a sua capacidade de ir para um lugar e voltar, né, que a gente chama de resiliência, né? Uhum. E isso... Tem um livro que eu li também há muitos anos, que chama Sobreviver, da Cláudia Requiem, que aborda a resiliência, né? A partir das grandes dores vividas, né? A sua capacidade de sair deste lugar, né? Viver essa dor, sentir, viver esse luto, enfim, mas acima de tudo, aprender com isso e reconstruir um novo caminho. Naturalmente, cada um tem uma história, e as histórias que a gente carrega na nossa vida é que vão facilitar ou não para que isso aconteça, né? Então, talvez eu como líder, né, ao longo da minha trajetória de liderança, a minha primeira cadeira de liderança eu ocupei com 24 anos. Então, já vai um tempinho nesse processo. E eu confesso que hoje, né, o fato de não ter um time, né, não ter esse peso, vamos dizer, da liderança, tem prós e contras, né? Porque tem o fato de você ficar mais leve, né? Pelo menos eu hoje me sinto assim. Tô um pouco mais leve porque talvez eu não tenha tanto compromisso, né, com pessoas diretamente ligadas a mim. Mas também, por outro lado, eu percebo que existe uma oportunidade enorme de trazer, de emplacar uma liderança mais empática, respeitando as nossas diferenças enquanto introspectivos, quanto valorização de pessoas e assim por diante, né? Então, acho que a resiliência, a compreensão sobre a resiliência, e aí na minha construção, viu, Pandinha? Ao longo da minha história, quando eu consegui compreender sobre a resiliência, nossa, pra mim foi uma luz, assim, que se abriu, sabe? Foi um portal, porque eu pude beber da minha própria fonte, da minha história, e conseguir conectar com todos os momentos que eu precisei
ser muito resiliente e trazer para o dia a dia, né? Que é um pouco do que eu aprendi ontem lá na minha terapia, né? Eu já dei conta disso, então eu posso dar conta disso aqui também. Isso aqui é bem menor que aquilo, então eu vou conseguir, né? E ter essa confiança. Então, acho que a confiança, ela permeia vários pilares, assim, dessa construção nossa emocional. E que não é, né, Karen, que tu hoje não exerce um cargo de gestão, de que tu não vai conseguir ter uma posição de liderança, né? Apesar de a gente sempre fazer ainda essa ligação, a gente já sabe que a liderança é independente do cargo que tu exerce, pode ser, inclusive, de uma situação específica. Esse negócio de espírito de liderança é um negócio que eu acho bizarro, assim. Espírito, parece que baixa uma entidade da liderança, assim, né? E aí, agora eu sou o líder. Isso é uma construção, é um momento, é uma série de coisas que não tem nada a ver com exercer um cargo de gestão ou não. E é muito interessante o que você está trazendo, Mari, que faz todo sentido, tá? E a gente sabe, a capacidade que a gente tem de influenciar pessoas, né, é a capacidade de liderança que nós temos, né? Então, isso não precisa estar sentado numa cadeira de liderança para a gente falar sobre isso, né? Agora, todas essas dificuldades que eu observo no comportamento da liderança em relação à inteligência emocional, talvez esteja muito associada à construção dessa trajetória desse profissional, né? Então, tem um livro também bem interessante que o RH usa bastante, você deve conhecer, que é o Pipeline de Liderança, do Rancharan. E quando você vê esse livro, né, você observa que tem alguns comportamentos de quando eu ainda era especialista que eu trago para minha postura agora enquanto diretor executivo de uma regional, por exemplo. Por quê? Porque emocionalmente eu não consegui trabalhar naquele ponto. Eu não consegui me despir daquela carapaça, daquele meu momento profissional. E aí volta para aquele ponto, né, uma reflexão mesmo, volta para aquele ponto do estar presente. Porque quando eu era especialista, eu era especialista. Eu estava presente, ocupando uma posição de especialista. Agora que eu sou diretor, eu estou neste momento da minha vida. Então, o que eu tenho que deixar para trás, né? Quais são as roupas que eu tenho que tirar e quais são as novas roupas que eu tenho que vestir? Em RH é muito comum a gente falar sobre o tamanho da cadeira, né? Tem muitos profissionais que a gente conhece que estão sentados numa cadeira ou a cadeira é muito maior do que ele, né? E vice-versa. Então, é muito interessante isso, porque quando a gente vê que um profissional tem uma cadeira muito maior do que ele, normalmente é porque ele ainda está naquele comportamento lá da sua primeiro step lá da liderança. Ou pode não ter esse comportamento o tempo todo, mas esse comportamento volta de alguma forma. E aí a gente poderia falar sobre crenças limitantes, sobre valores, poderíamos falar sobre várias coisas, né, mas que influenciam diretamente no comportamento da liderança, né? Vocês estavam falando desses comportamentos da liderança, me lembrou muito, eu sou judoca, né? Eu sou faixa preta de judô. E tem uma lenda no judô que é muito interessante, que fala que é uma das escolas que o Jigoro Kano, que fundou o judô, usava muito do ensinamento, que é a Escola do Coração de Salgueiro. E essa história é que tinha um mestre dessa escola que estava aprendendo técnicas e fez uma viagem pela China, aprendeu várias técnicas, e quando ele voltou para ensinar para os seus alunos, elas não pareciam tão eficazes assim, né? E daí os alunos começaram a deixar de seguir esse mestre e tudo mais, e ele se propôs a 100 dias de meditação. E ele estava no inverno meditando, e ele observou as árvores, e estava nevando, e a neve ia se acumulando em cima dos galhos, assim, né? E ele percebeu que a cerejeira, toda vez que acumulava muita neve em cima, imagina, já não tinha mais folha, estava bem no inverno, elas quebravam, né? E daí ele achou interessante aquilo, começou a observar as outras coisas, e ele percebeu que o salgueiro, a neve ia acumulando, e o galho era flexível. Então, quando o peso da neve ficava muito grande, o galho dobrava, a neve caía e o galho voltava pro lugar. Ele não quebrava, né? Inclusive a escola Coração de Salgueiro veio por causa dessa lenda, né? Então no judô a gente fala ceder para vencer, algumas coisas que a gente traz, né, na prática do judô e tudo mais. E me lembrou, além da questão da resiliência, que pra mim isso mostra muito o olhar da resiliência, uma diferença que pra mim parece ter, e eu queria explorar esse como talvez o nosso tempo tá chegando ao fim, talvez como um dos últimos assuntos para esse nosso papo, pra gente fechar o nosso papo, que é sobre a inteligência emocional e a capacidade, a competência emocional. Eu lembro do livro do Daniel Goleman, que ele traz essa diferença de como inteligência emocional é nosso potencial de aprender sobre isso, e a competência é aquilo que a gente já internalizou e se torna uma capacidade profissional. Esse exemplo que eu contei para vocês, essa minha história sobre frustração, eu acho que quando eu aprendi sobre inteligência emocional, naquele momento eu tinha esse potencial para aprender sobre aquilo. Hoje em dia eu já carrego um pouco dessa competência, porque eu já internalizei, já me conheço, trazendo os pontos, né? Já tenho autocontrole em várias situações, já tenho mais consciência social daquilo que está acontecendo ao meu
meu redor, um pouco mais de habilidade de relacionamento hoje em dia. Então, um pouco desse aprendizado eu já transformei numa competência profissional, né? E isso, algumas pessoas já conseguem perceber essa mudança de quando do Panda de, sei lá, 2 anos atrás. Não é uma coisa muito tempo atrás, não. É uma coisa muito recente, assim, né? E se já teve alguma experiência dessa de vocês, se a gente pode, talvez, dar alguma dica pra galera pegar essa questão da inteligência emocional, desses pilares que a Mari trouxe, e transformar isso, de fato, numa capacidade profissional, trazer isso pro seu dia a dia? Olha, eu acho que tem a ver com o primeiro pilar, que é o do autoconhecimento, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho um lance de que eu não sou uma pessoa que explode. Então, assim, se eu tô puta dos cornos, eu não vou explodir. Eu trago tudo isso pra dentro de mim. Mas antes de eu deixar isso acontecer, eu já consigo começar a identificar dentro da minha expressão corporal, da minha respiração, começar a mexer muito na mão, ficar com a mão gelada, mexer a perna, de que aquele negócio tá me incomodando, né? Então eu já começo ali a entender, tipo, puta, vai chegar naquele momento que eu vou ficar puto dos cornos, eu não vou falar nada, eu vou me travar e vou me fechar. E hoje, entendendo esses pequenos gatilhos, esses pequenos sinais que o corpo me dá, eu já consigo trabalhar isso, né? Respirando ou sabendo que eu preciso levantar, beber uma água, preciso de um tempo ali pra mim, pra eu conseguir me posicionar, que é um negócio que é uma dificuldade que eu tenho, assim, às vezes em momentos de grande pressão, de conflito, eu tenho uma certa dificuldade de me posicionar. E hoje eu consigo mais, né? Consigo falar, às vezes ainda nervosa, né? Tipo, dando aquela tremidinha na voz, mas foi uma competência que eu ainda estou desenvolvendo, mas eu acho que a competência que eu consegui me desenvolver e que me ajuda enquanto profissional, independente de liderança, é a do me perceber antes de chegar ao estágio máximo, quais são os primeiros estágios antes de eu chegar naquele ponto de ebulição que eu chego, sabe? Em que o negócio eu fico tão indignada ou fico tão estressada que eu paro de ouvir, eu paro de ver, eu só consigo ficar dentro da minha cabeça, né? Pensando um monte de coisa que eu queria falar e obviamente eu não vou falar porque eu não sou dessas. E aí, então eu acho que essa é uma competência que talvez ela não seja visível para os outros, mas que eu consigo, mas que ela é positiva para mim e eu vejo que eu consigo torná-la positiva para as outras pessoas indiretamente também, né? Então essa é que eu consigo me conectar, assim, de uma coisa que eu aprendi e talvez possa ajudar também outras pessoas a começarem a enxergar os próprios sinais antes de chegar em momentos de estresse externo, assim. Nossa, eu vou na mesma linha da Mari. Mesmo. Eu acho que nós somos separados na maternidade, Mari, porque eu sou exatamente do mesmo jeito. Porque é incrível, você também tem essa dificuldade, né? Mas eu também fui aprendendo a me conhecer. E eu sei que, dependendo da situação, eu sou muito dura. Pelo meu jeito mesmo, assim, a gente é muito observador, né? Talvez a gente pegue alguns gatilhos, algumas fraquezas da outra pessoa, que num momento de estresse, você pode usar isso de uma forma que venha doer mais do que precisa, né? E antes eu tinha isso. E aprendi também, por meio do autoconhecimento, parar. E eu pensar, o que isso vai agregar nessa discussão, nessa conversa, nesse momento? Nada. Então, eu falo muito isso pro meu filho até, né? Quando eu tenho dúvida, eu falo assim, o que isso aqui vai agregar no que a gente tem para fazer? Nada. Então essa pergunta eu carrego, porque dependendo da situação, você vai gerar só um estresse e não vai resolver nada. Então, o autoconhecimento para mim foi o pilar que eu carrego para minha vida, assim, por todas as situações que eu já vivi. E nessa empresa que eu exemplifiquei aqui, eu me lembro que eu estava numa situação de muito estresse, com toda a diretoria na sala para resolver um assunto mega tenso. E eu cheguei nesse estágio, que você já não consegue mais falar, que você tá com vontade, assim, de explodir, né? E eu nunca me esqueço, assim, eu nunca bati na mesa, tá, Pandinha? Mas eu não preciso bater na mesa, porque o barulho é de outro jeito, sabe? Eu me lembro que eu só botei as mãos assim na mesa, levantei e falei, pra mim basta. Peguei as minhas coisas, saí e fui pra minha sala. E depois acabou que desencadeou todo esse processo de desligamento, que a gente conversou e tal. Eu falei, não dá pra mim, entendeu? Então, acho que aquele momento de consciência do quanto você consegue tolerar algo ou não, o quanto aquilo é agressivo ou não para você, é um passo importante da inteligência emocional. Porque em algum momento da nossa história, a gente vai ter que parar e falar assim, isso aqui é demais para mim. Isso aqui tá pesando muito nas minhas costas. E eu vou ter que tomar uma decisão de parar. Só que isso tem um elemento que eu agrego a essa fala, que é a respeito da coragem mesmo, né? O quanto você tem coragem para tomar decisões difíceis. E assim como, né, sair de uma empresa, saí porque eu falei, olha, não sei, eu não consigo trabalhar aqui, né? E fiquei desempregada, literalmente. Felizmente eu fiquei desempregada só um dia, né? Que depois eu vim pra cá 21. Mas assim, é uma decisão difícil. E tantas outras eu já tomei na minha vida desse jeito, né? Então eu acho que autoconhecimento, realmente fazer uma reflexão do quanto a gente tolera ou não
né, para não nos agredirmos e não agredirmos o outro, e coragem. Coragem para tudo na vida, inclusive para tomar decisões difíceis. Muito bom. E são coisas que às vezes a pessoa vai identificando potenciais com o tempo, né? Dependendo do ambiente e do que o ambiente proporciona. Por exemplo, eu vejo um super potencial de quem consegue começar a trabalhar a inteligência emocional, de desenvolver uma competência melhor de leitura de ambiente, né? De identificar, por exemplo, como se tem alguém que está mais quieto, se tem alguma coisa, um não dito ali nos discursos e isso começa a acontecer, porque pratica escutativa, tu olha para as pessoas, tu não está exercendo julgamento. Então são todas práticas da inteligência emocional que tu pode transcender e tornar numa competência interessante para ti enquanto liderança, assim, né? Olhar para o outro, entender o que não está sendo falado, que é muito difícil, né? Mas que eu acho que é super possível quando tu tá aberto a entender de que primeiro, né, tu não é o umbigo do mundo, então não necessariamente tu precisa ser a pessoa mais inteligente da sala. Às vezes o teu papel mais importante é de observar, é de ver os outros, é depois de puxar e falar, não tem como você estava quieto, e geralmente nesses momentos não tá acontecendo alguma coisa, você fica confortável, a pessoa pode abrir, pode não abrir, mas começar a identificar esses comportamentos das pessoas, assim, eu acho que isso ajuda bastante no trabalho de liderança. E isso que você falou faz muito sentido, assim, só preciso complementar isso, Pandinha. Claro, você tá em casa, fica à vontade. Faz muito sentido, que é o que a gente chama na K21 de leitura de cenários, né? Então, a leitura de cenário só é possível se você consegue perceber tudo isso, né? E você se percebe o ambiente, percebe as pessoas, né? E eu me lembro que quando começou a pandemia, né? Eu peguei a Covid logo no início, sabe? E aí, quando eu voltei pro meio, pra esse mundo novo, né? Eu voltei pós-Covid. E eu cheguei e falei, gente, e todo mundo falava, pô, fazer a leitura de cenário, fala com a cara, ela ia em tal lugar, fazia a leitura, e a gente trabalhava em cima disso, né? E de repente, né, a síndrome do impostor veio assim, bateu na porta, entrou, sentou aqui do meu lado e falou assim, e agora? Como é que você vai fazer a leitura de cenários não indo mais para as empresas? Isso foi muito bom, porque eu pensei, fiquei desesperada, né? Porque era uma fortaleza minha, né? E aí fui aprendendo. E hoje, né, no ambiente remoto, a gente faz leituras de cenário tanto quanto. Lógico que presencial é melhor e tal, mas você consegue perceber, né, o quanto a pessoa está interessada naquilo que você está falando, você consegue perceber o quanto a pessoa realmente está conectada com o que você está dizendo. Por exemplo, e eu vejo uma questão que me incomoda pessoalmente bastante. Muitas vezes você está conversando com a pessoa e ela está literalmente fazendo outra coisa. Literalmente, ela está fazendo outra coisa, né? E hoje em dia eu tenho tomado o direito de simplesmente esperar ela terminar de fazer aquilo que ela está fazendo. Eu espero aqui, não tem problema, pode terminar. E eu percebo que ainda é tão sutil que as pessoas ainda não notaram que eu faço isso, né? Porque realmente não faz sentido. E eu acho que a gente está vivendo um momento conturbado porque a gente está se cobrando demais. E o ambiente remoto, de certa forma, possibilita isso, né? Porque são tantos cenários, são tantas histórias ao mesmo tempo, né? E tanto acesso, então é como se você tivesse tudo aqui sob as suas mãos, mas está escapando dos seus sentimentos, está escapando das suas emoções, está escapando da sua presença, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão, né? De boa reflexão pra gente, né? Tanto desse aspecto emocional nas organizações, como pra gente mesmo. Como que a gente consegue crescer com tudo isso, né? Então, um pouco pra gente ter outros e outros e outros. Muito bom, muito bom. Eu vou falar de uma frase aqui, ó, do Aristóteles. Olha só, ele citando, né? É um citador de pensadores, que eu acho muito legal sobre esse tema da complexidade, que é esse tema de inteligência emocional, assim, né? Que é, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. Então mostra pra mim bastante dessa complexidade e o quanto isso é necessário, né? Porque talvez o caminho mais fácil, mais direto, que é isso da reação, enfim, tudo mais, ele é cercado de uma inabilidade com várias outras coisas, né? Que é um caminho direto e muito perigoso. Mas a gente tá acabando, eu queria um recadinho final de vocês, se vocês querem falar alguma coisa, indicar alguma coisa, mandar um beijo pra alguém. Os seus contatos e tudo mais, galera, vai estar lá no backstage. Vai ter um cardzinho da Karen, tem o card da Graf, na verdade já tem o card das duas, porque elas já são da casa aqui. Já tem o card delas lá. Vai ter o card desse episódio, comentem lá, deem seus feedbacks, k21.link/lovetheproblem, beleza? Lá vocês vão entrar no nosso backstage e ter as referências, o que a gente falou aqui, vai ter bastante coisa lá. Karen, diz aí, pra fechar. Recado pra fechar é isso, né? Observe e analise o seu próprio comportamento, né? E a partir disso, o ambiente que você está inserido.
Muito obrigado. É isso. Se fizer isso, pronto. Graf, e seu recado final? Bom, primeiro, obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui, estar aprendendo com vocês. Entender que a inteligência emocional, ela não vai nascer com a leitura de um livro, apesar de todo mundo, né, ler o Daniel e falar, uau, agora eu sou inteligente. É uma jornada, é um conjunto de habilidades e é algo que precisa estar atento. Então, é claro que a parte teórica e um conjunto de conhecimentos vão começar a te levar para um outro lugar, mas é muito mais sobre a prática, sabe? Sobre o entendimento e estar atento às próprias emoções, estar atento às próprias possibilidades e às vezes começar a fazer pequenos experimentos, que seja, por exemplo, registrar as emoções que tu teve no diário de emoções, para começar a reconhecer um sentimento, para começar a reconhecer uma necessidade, que vão começar a se tornar mais naturais e tu vai começar a viver isso no teu dia a dia de fato. E quando essa porteira abre, eu acho, quando tu vai se identificar, tipo, não tem como voltar atrás mais, sabe? Não dá pra ser como a gente era antes. E vou fazer o jabá do meu podcast também, né? Eu tô aqui pra isso. Eu tenho um podcast chamado Vamos Fazer Diferente. Falamos sobre liderança e falamos sobre cultura organizacional para ambientes mais humanos e mais leves no trabalho. E a gente falou aqui sobre CNV, falamos sobre vulnerabilidade. A gente também tem episódios em que a gente comenta livros lá. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho também e passar feedback, são sempre bem-vindos. É só achar a gente, Vamos Fazer Diferente. Estamos no LinkedIn, Instagram e tudo mais. Quem quiser falar comigo, me procura no LinkedIn, Mariana Graf. Fácil. É isso aí. A referência também do Vamos Fazer Diferente já vai estar lá no backstage. Eu tenho certeza que ele está em vários outros episódios também. A gente falou do Vamos Fazer Diferente várias vezes aqui. Eu digo uma dica especial a você que é da liderança e está por aqui ainda nos ouvindo. Ouça a temporada 2, que é a temporada que fala do livro Coragem para Liderar. É maravilhosa. Tá muito, muito boa. Muito boa aquela temporada. Então tá, este é o Love the Problem. Acabamos mais um episódio. A gente se encontra na próxima semana. É isso aí. Um beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.